audiência pública. A gente vai falar sobre os impactos da PL 733 de 2025 e já vou dar início a essa audiência que compõe na mesa, chamando aqui Valdir Pestana, presidente do Sindicato Rodoviário e da Federação e Confederação dos Trabalhadores Rodoviários. Queria chamar também aqui presidente do Sintraporte, Miro Machado, e vereador suplente desta casa. Queria também chamar aqui Fábio Melo, vereador suplente dessa casa e diretor do Sindipetro, também faz parte também. Queria chamar Beto Mendes, diretor de operações do Porto de Santos, Autoridade Portuária. Beto Mendes, está aí? Tá bom, então. Obrigado. Carlos Riesco, coordenador da CUT da Baixada Santista. E um representante aqui dos caminhoneiros autônomos, do Sindicam, Alexandre Ferreira Machado. Bom, quero registrar a presença também de alguns companheiros, de sindicalista. Salgadinho está aí, do Sindigran? Por favor, para a mesa aqui. Bom, pessoal, quero aqui registrar a presença do João Andrade, vice-presidente do Sindaporte. Até fiz o convite para vir para a mesa, mas ele tem que sair antes. Luiz Augusto Almeida, presidente do Sintap, Apocintra, do Sindaporte. Sérgio Roberto Gomes, Sindicato dos Concertadores de Santos, que está presente também. Lula Pereira dos Santos, Central do Movimento Populares. Sindicatos dos Trabalhadores do Bloco do Rio de Janeiro, Cícero Barros, está aí? Acabei de falar com o Cícero. Seja bem-vindo, Cícero. Fernando Gonçalves Rodrigues, Movimento Moradia, São Jerônimo de Santos. Henry Amorim, Movimento de Luta de Classe, MLC. José Pereira Lima, diretor do Setaporte. José Cavalcante de Andrade, presidente do Sindigran. É isso? Que é o Salgadinho, né? Ninguém conhece, é só Salgadinho. Silvio Pedro Alves, que mestrado da Unisantos, diretor de Direito Marítimo Portuário. Cadê o Silvio? Seja bem-vindo, Silvio. Bartolomeu Pereira, da Fundação Setaporte. João Renato da Silva Nunes, diretor cultural da Associação Nacional dos Trabalhadores Portuários. Bruno do José dos Santos, presidente do Sindicato da Estiva de Santos, nesse ato representado pelo seu diretor Teodoro Alves de Souza. Flávio Pochat, Conselho da Cultura de São Vicente. E também representantes aqui dos parlamentares aqui presentes. Representando a deputada federal Rosana Vale, Fernando Vale, assessor parlamentar, seja bem-vindo. Doutor Marcos Caseiro, nesse ato representado por Kátia Figueiras. Deputado Caio França, representado por Denis Rogério, assessor parlamentar. Vereador Benedito Furtado, nesse ato representado por Felipe Martini. Cássio Canhoto, secretário de Política do PCB. Rômulo Fernandes, deputado estadual, nesse ato representado por Djalma Sotero, diretor do Sindprozen.
A vereadora Débora Camilo, nesse ato representada por Pedro Puetra, assessor parlamentar. A deputada estadual Solange Freitas, representada por Anderson Santos, assessor parlamentar. Marcos Santos está aí? Já quero chamar o Marcos para a mesa, que ele vai representar aqui a Secretaria de Portos da cidade de Santos. Nesse ato, representando aqui o Bruno Orlandini. Sérgio, presidente dos sindicatos concertadores, também presente. Adriano Piermonte, também aqui representado aqui neste ato. Vereador Lincoln também já esteve por aqui. Bom, quem eu não consegui ainda falar aqui, posso fazer a inscrição aqui e a gente traz aqui para a mesa que a gente anuncia. Bom, eu queria primeiramente dizer da importância desse debate. A Comissão dos Portos desta casa se comprometeu a fazer essa audiência pública justamente para que a gente possa ouvir as lideranças sindicais, a sociedade civil, a prefeitura, os vereadores, também a autoridade portuária, todos os deputados federais, estaduais, para que nós possamos, de fato, fazer uma análise, o impacto que essa lei vai trazer, se isso for votado no Congresso Nacional, da forma que está sendo colocada, o impacto para os trabalhadores, sobretudo para toda a economia da nossa cidade e do país. Então, é importante que esta casa aqui faça esse debate e que, através desta ata, a gente vai encaminhar para o Congresso Nacional. Então, aqui os representantes na mesa, não são todos os sindicatos que estão aqui, mas todos os sindicatos, já que não estiver na mesa, pode se inscrever em nome do sindicato, da sua categoria, e colocar ali no púlpito depois, que a gente, vai ser gravado, vai ser feita toda uma ata que a gente vai estar encaminhando, não só para a comissão especial, onde já foi criado para discutir o assunto, mas assim, todos os deputados do Estado de São Paulo, federais, que a gente vai encaminhar também. Então, é importante que as pessoas se manifestem representando uma categoria que dá um peso importante. De cada categoria vai ter um prejuízo muito grande. Então, desde já, agradecer a presença de todos, né? E anunciar que também Elias Júnior, secretário municipal das sedes, tá bom? Está presente aqui. Douglas Martins acabou de chegar também, que representa também a advocacia do Setaporte. Bom, pessoal, eu queria, primeiramente, dizer alguns pontos importantes que eu já tenho falado na questão da PL, que é importante a gente debater, mas não esquecer daquilo que já foi conquista. Não podemos abrir mão de nada. Primeiro que, no meu ponto de vista, já deixo claro aqui que eu acho que essa PL é inconstitucional, porque ela foi colocada pelo Congresso Nacional e não pelo Presidente da República, e aqui nós estamos falando de portos de segurança nacional. Existe uma lei que tem que ser, não através do PL, mas se fosse uma medida provisória do governo, alguma coisa que o governo encaminhasse para a discussão no plenário da Câmara, aí sim, seria um debate mais amplo e democrático. O que foi feito? Foi feito não foi feito debate nenhum, foi criado um PL, né, e está sendo colocado a toque de caixa para os trabalhadores correr atrás do prejuízo. Então, é importante que a gente possa frisar aqui, ao vereador, aqui o Rafael, seja bem-vindo, Rafael, obrigado pela presença. E aí a gente precisa fazer esse debate com todas as câmaras municipais da Baixada Santista, porque o reflexo do Porto de Santos não é só a cidade de Santos, é na Baixada toda. Então, precisa reforçar os sindicatos, correr atrás dessas câmaras também, que os outros vereadores façam a mesma coisa e façam essa pressão no Congresso Nacional. Então, dito isso, quero aqui já passar a palavra aqui, já para dar as boas-vindas aqui e também já colocar em pauta essa discussão aqui na mesa. Então, quero passar a palavra para o meu amigo Pestana, que ele possa fazer uso da palavra aqui. Bem, boa noite a todos. Em nome do companheiro Chico, cumprimento todos os sindicalistas e os trabalhadores. Eu vou ser direto e objetivo. A gente tem acompanhado de perto esse maldito PL 733. Eu acredito que isso seja o início de uma coisa muito maior. Eu tenho conversado com o Miller lá da Contimaf, temos conversado com os ministros do TST,
Temos conversado, inclusive, com alguns ministros do Supremo. Como o Chico colocou bem claro, para mim, isso é inconstitucional. Vocês têm uma lei que se chamava 8.630. Aí você escuta aquele Congresso Nacional o tempo inteiro dizer que a CLT é uma velha senhora, que precisa estar sempre atualizando, dando uma reformada, colocando um silicone, um botox. Isso é tudo falácia. E a Constituição é o quê? Por que eles vivem fazendo um puxadinho da Constituição Federal? Colocando sempre uma PEC, um projeto de emenda à Constituição. Sempre uma PEC, uma PEC, uma PEC. Essa história de PEC, sem a presença dos trabalhadores é sacanagem. Então, eu estava conversando com o Miro ali fora, falei com o Chico. Eu acredito que, dependendo de tudo que vai acontecer, vocês vão ter um lugar só para ir, chama-se STJ. É lá no Supremo Tribunal Federal que a gente vai fazer essa discussão. Eu, inclusive, na quinta-feira, vamos estar lá com o ministro Edson Fachin. Já tivemos com alguns ministros. E a intenção é começar a fazer um preparativo. Do mesmo jeito que a gente está fazendo com o sistema de aplicativos. Conversando com o Miller da Contimaf, conseguiram até agora 30% de tripulação brasileira. O resto pode ser qualquer uma do planeta. Essas armadoras, com o corredor transbioceânico, na verdade, talvez comece a transportar carga entre portos também. Essa é uma das ideias. E vão cruzar o país de um ponto a outro, passando por mais 2 ou 3 países, levando cargas também para outros países. Então, isso tudo nos preocupa. E pode falar, o companheiro do Sindican sabe disso, nós temos algumas encrencas que nós arrumamos lá, mas nós voltamos para o jogo lá no Congresso Nacional. O único ponto que nos pega é às 11 horas, que é o intervalo por causa da Polícia Rodoviária Federal. E mesmo assim nós estamos discutindo agora a 4 mãos, nós estamos lá. Voltamos para o jogo. Mas voltamos por quê? Porque os ministros entenderam e nós entramos com o ADI e conseguimos pegar. Nós vamos ter problema? Vamos ter, mas nós temos que discutir de novo. Eu tento imaginar vocês sem exclusividade. Um navio parando na Barra, 30% da população brasileira não desce para a terra e os outros 70% uma mão de obra filipina trabalhando ali. Como é que fica? Que exclusividade é essa do povo brasileiro? A BR do Mar está nessa discussão. Então, se a gente não olhar o que está acontecendo por trás dos panos, como a gente fala, nós vamos sofrer muito. Nós não temos esse Congresso Nacional conosco. O Chico vai mandar um manifesto para o Congresso Nacional, mas no máximo que a gente consegue é 120, 116 votos. O resto é cacete na gente. Nós tivemos na Alemanha agora, semana passada, eu fiz um apelo, inclusive, para começar a trazer as discussões para dentro do Brasil de novo. Se nós dependermos desse Congresso Nacional, nós vamos perder tudo que é direitos que nós temos aqui nesse país. Então, eu torno a dizer, é ir até onde der para ir. Principalmente o Miro, que é um menino novo, jovem. Eu já estou dobrando o cabo da Boa Esperança. O pessoal pensa que eu estou brincando, mas não estou brincando, não. Já são 2 cânceres, já são 2 infartes. A vida cobra um preço muito grande da gente quando a gente luta. E na Alemanha eu recebi um recado do presidente lá da Verdi. A gente fica impressionado. Vai chegar uma hora que os senhores vão ter que discutir um sindicato único. Lá praticamente na Alemanha são 2 sindicatos. E congregam todos os trabalhadores lá dentro, portuário, ferroviário, metroviário. Ficou um negócio muito grande. E lá eles conseguem impactar, inclusive, no Congresso Nacional. Então, o que a gente não consegue fazer aqui, alguns países já estão fazendo. Então, Chico, desculpa eu me alongar um pouquinho, mas o que precisar da nossa federação, que são 102 sindicatos lá dentro, a nossa confederação tem mais 13 federações, o que a gente puder auxiliar contra essa maldita PL 733 e essa encrenca que eles querem mexer na PEC, que é um projeto de emenda à Constituição, nós vamos estar com vocês lá, tá bom? Mesmo com algumas diferenças, mas a gente, na hora que se junta do direito dos trabalhadores, não tem coisa mais sagrada que a gente lutar por aquilo que a gente conquistou lá atrás, os pais da gente, os avós da gente, conseguiram a duras penas. E nós não vamos entregar de graça para ninguém, não, tá bom, pessoal? Um abraço e obrigado, tá bom? Obrigado, Pestana. Agora quero ouvir aqui o Marcos Chance, representando aqui a prefeitura, aqui o secretário de Portos. Boa noite a todos.
Além de representar o Bruno, nosso secretário, eu também sou presidente do Sindicato dos Conferentes de Carga e Descarga, e a gente passa pelo mesmo problema. E eu queria refletir um pouquinho, não só sobre o problema, porque todos vão falar do PL. Eu queria refletir um pouquinho sobre aquele nosso último movimento. Foi um movimento assertivo, o movimento é isso mesmo, o movimento é sem quebrar, é sem brigar, o movimento é a gente falar e que as pessoas tentem ouvir aquilo que nós estamos falando. Então, deu para perceber ali, quando a gente fala, e é uma das falas nossas aqui, o Pestana também já acabou de falar, o Chico também fala, é que a cidade vai sofrer. Então, nós temos que fazer essa cidade entender o que nós somos e o que nós passamos. E está muito distante disso, da cidade entender o que nós estamos passando. Eu acho que nós temos um buraco, uma lacuna muito grande nesse setor, que é uma divulgação dos nossos problemas, para que a cidade possa também abraçar e engrossar tudo aquilo que a gente precisa para que a gente possa lograr um sucesso nessa malfadada lei. Não é fácil, a gente já perdeu muitos anos, isso aí já era uma coisa que a gente já tinha que vir fazendo há anos, não é a primeira vez que o Porto passa por um problema, e não vai ser a última não, porque não vai acabar nisso aí não. Enquanto não exterminar todos nós, o sossego nunca vem, porque desde que eu entrei aqui em 73, sempre tem alguma coisinha que é contra nós. Umas vezes maiores, outras menores, mas sempre contra nós e não vai parar nisso. Então eu queria deixar aqui as portas da secretaria abertas, as portas do sindicato abertas, e que a gente se unisse em prol de fazer que a cidade entenda o nosso sofrimento. Eu acho que a gente está faltando alguma coisinha para que a cidade entenda, e essa sala, tenho certeza que estaria muito mais cheia, e não só de trabalhadores como nós, tá? Então é isso que eu queria deixar claro, e que a gente se unisse para que a cidade não esqueça o que nós fizemos por esse porto. Esse é o meu recado a vocês. Obrigado. Obrigado, Marcos. Quero chamar agora aqui o Sindigran, José Cavalcante, também para fazer uso da palavra. Pessoal, boa noite. A gente vê vários companheiros, né? Algumas autoridades aí se empenhando, né, Miro? Pestana aí, velho de guerra, falou nosso nobre vereador, que fala o seguinte: até onde nós podemos, né, e possamos contar com a Câmara Municipal de Santos, com os deputados estaduais do Estado de São Paulo, com os vereadores federais, com os deputados federais da cidade de Santos, até onde? Até onde essa pancada nós vamos aguentar? Porque eu vou falar para vocês, nós precisamos discussar. Isso é prático, isso é fácil. Eu quero ver a realidade no dia a dia quando o bicho pegar aqui para cima da gente. Eu represento 3.500 caminhoneiros, quando eu digo eu, Sindigrão, tá? Desculpa. 3.500 caminhoneiros autônomos aqui da cidade de Santos, da Baixada Santista. Porém, essa PL, vamos dizer assim, esse projeto perverso que estão fazendo para acabar com o cais público na Baixada, e em todo o Brasil, diga-se de verdade e passagem, isso aí, quando a gente fala, isso é um pingo no i, isso realmente, eles primeiro querem cortar a nossa mão, para depois nos enterrarem vivos, porque é muito maior esse projeto. É um projeto perverso que não visa o lado do trabalhador, seja ele autônomo, seja ele CLT, seja avulso, seja o que for. Nós precisamos, companheiro, estar muito unido, muito forte, muito consciente que essa discussão aqui, ela é só o início do que espera a gente para frente. E nós precisamos estar unidos. Discordâncias, um concorda ou não concorda, é oposição, é situação, isso faz parte do processo político e democrático. Mas é um momento que nós precisamos estar unidos, estar forte, pensando num único objetivo: a sobrevivência da nossa família, a sobrevivência de cada um de nós aqui que está carregando o porto nas costas, a cidade, é o caminhoneiro transportando, que ele não tem hora para chegar na sua casa, não tem hora para sair. Isso, companheiro, vou falar para vocês, é difícil. Vou te falar, só a nossa categoria, meu companheiro, isso no mínimo representa 25 a 30 mil famílias. Porque eu falo para vocês, cada caminhoneiro, cada associado nosso, ele tem 4, 5 pessoas na sua casa. Cada motorista que ele tem 2 a 3 pessoas na sua casa. Cada funcionário que nós temos,
Você representa pelo menos 4, 5, isso cada 5 pessoas na sua família. Fora vocês, né? Fora os companheiros que estão aqui presentes. A nossa briga, ela vai ser dura, não vai ser fácil, mas eu acho que os nossos políticos, eles têm obrigação moral e político com a cidade de Santos, com a Baixada Santista, porque isso não é só Santos, não, é São Vicente, é Praia Grande, é Itanhaém, é Peruíbe, é Manguá, é toda a cidade da Baixada Santista que vai ser afetada, porque toda a cidade pode procurar no porto, tem trabalhador dentro do Porto de Santos. Então, o nosso prefeito Rogério, também quero cobrar isso do nosso prefeito Rogério. Boa noite, secretário. Desculpa, não teve o senhor secretário Elisa aqui também presente, né? O que eu quero falar para vocês é que nós precisamos sim cobrar do Paulo, seja da Rosana, seja do prefeito Rogério, dos nossos vereadores. Acho que a nossa Câmara Municipal de Santos, ela tem que se empenhar 100% nesse assunto. Ela tem que apoiar todo o trabalhador, porque eu vou falar para vocês. Tempo de eleição é fácil falar com o trabalhador. Isso não é uma crítica não, é só uma avaliação, tá? É fácil falar com o trabalhador. É fácil ir na rua, conversar com cada um de nós, apertar a mão, mas eu quero ver agora quem realmente são os vereadores que vão estar lutando por essa categoria. Tá, pessoal? Eu acho que tem que ser assim, tá? Desculpa aí por prolongar, desculpa a mesa, mas vamos junto, que juntos somos fortes. Agora, separado, pode ficar na CT, nós vamos ser quebrados um a um, para depois alcançar o que eles querem. Obrigado, pessoal. Valeu. Bom, quero até reafirmar aqui, nós temos aqui o vereador Adriano Piemonte, Rafael Pasquarelli e tantos outros que mandaram representante. Eu acho que o que o Salgadinho colocou aqui, que essa Câmara sempre deu voz e vez nessa luta dos trabalhadores portuários através dessa comissão. E com certeza, a partir dessa audiência pública, a gente vai fazer tantas outras que for necessárias para poder mobilizar essa cidade e fazer com que as pessoas entendam, como disse aqui o Marcos, entendam de fato que pode acontecer depois se essa lei passar. Porque a gente fica discutindo a lei, mas se a lei passar, qual é o prejuízo? Não é só para os trabalhadores, é o prejuízo para a cidade. Então é necessário fazer um grande debate e mostrar alguns pontos, e nessa audiência a gente vai mostrar um pouco sobre isso, os pontos que está causando aí o grande desespero, não só para o trabalhador, mas que vai causar o desespero para o comércio e para a economia local da nossa cidade. Mas eu queria quebrar o protocolo aqui, no meio da audiência, e por conta de um acidente que ocorreu, eu peço um minuto de silêncio, que fizesse cronometrado aqui, um minuto de silêncio, a esse trabalhador, motorista de carreta, foi um container que caiu vazio na parte da manhã, que a gente faça um minuto de silêncio aqui, em nome desses trabalhadores que saem para trabalhar e não sabem se volta pela atividade que exerce perigosa. Que Deus o tenha. Dando sequência aqui, quero chamar o Alexandre Ferreira, do Sindicam, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos do plenário, boa noite a todos da mesa. Trago aqui saudação do meu presidente Luciano, não pôde estar aqui com a gente, porque está cuidando do velório do nosso amigo Josué. Mas eu quero dizer também que, em poucas palavras que eu tive com ele na reunião, ele falou que a gente sempre lutou. E nós vamos continuar lutando junto com vocês até o final. Então nós não vamos abrir mão dessa luta. Se tiver que trancar a avenida, a rodovia, nós vamos trancar. Porque
Porque isso aqui, a gente sustenta a nossa família. O que eles querem fazer de bonito para comprar um iate, a gente quer comprar um pacote de bolacha para nossa família. Então, gente, estamos juntos até o final. Não vamos correr da luta. E é muito bonito estar unidos, os vereadores, todos os assessores e todos os presidentes juntos, porque a hora que a gente falar que vai trancar a rodovia para mostrar para eles que não é do jeito que eles querem, a gente vamos estar tudo unido. Um abraço a todos, graça e paz. Obrigado, Alexandre. Quero passar aqui a palavra aqui para o Fábio Melo, vereador suplente dessa casa, representando também o Sindipetro, que também tem um porto aí, lá no final da Lemoa. Por favor, Fábio. Boa noite a todos e todas também, os telespectadores que estão nos vendo aí pela TV Legislativa. O que eu quero dizer, companheiros, é que chegou a hora de nós pautarmos. Basta de sermos pautados. A gente está sendo pautado há muito tempo. A gente foi pautado na reforma trabalhista, a gente foi pautado na lei da terceirização, a gente foi pautado na reforma da Previdência. E agora a nossa cidade, a nossa região, a forma que a gente entende de que o porto, ele é para a cidade e não a cidade para o porto. É isso que tem que deixar claro. Então o porto tem que nos servir a população, servir a nossa região, e com empregos e com renda como nós a conhecemos. O que está aqui, de fato, é uma falácia sobre a questão de produtividade. Ora, a balança comercial continua muito bem obrigada da forma que é praticada as legislações portuárias atual no Brasil. O que está em jogo aqui se chama transferência de renda, precarização do trabalho, tirar das famílias, tirar da organização do trabalhador, tirar de tudo que nós entendemos em nome de uma falácia de que nós vamos modernizar o porto e que as coisas vão melhorar. Melhorar para quem, eu pergunto? É essa a pergunta. E quando nós fomos consultados, as coisas vêm de cima para baixo. Quando pensa que não, Chico, vem uma PL. Quando pensa que não, alguém na Câmara está pautando. Chegou a hora de nós pautarmos, companheiros. E nós estamos aqui justamente para dizer, através dessa ferramenta, e são várias ferramentas. A audiência pública na Câmara Municipal de Santos é uma ferramenta, o ato que nós fizemos, se eu não me engano, dia 13, foi uma ferramenta, e todas as outras que forem necessárias, nós vamos fazer. E se precisar, nós vamos parar a cidade de Santos. Porque nós não podemos ser pautados por empresários que vêm com essa falácia, que quer mudar a forma de ganho das nossas vidas ou das nossas famílias. Porque indiretamente, todos nós temos sangues portuários. Quem é de nós que não temos um avô que foi portuário, ou um bisavô que foi portuário? Como nos organizávamos? Hoje, o que foi ruim, que foi a criação do OGMO, os caras ainda querem piorar ainda mais com a terceirização. É sobre isso, companheiros, que nós estamos falando, e por isso, os sindicatos petroleiros, com a nossa estrutura, com os nossos trabalhadores, nós também estamos aí no conselho, porque nós temos aí a atividade no Porto da Lemoa. Podem contar conosco sempre. Nós temos um caminhão de som, nós temos o carro de som e nós temos disposição para a luta contra todo o retrocesso à classe trabalhadora, principalmente a classe trabalhadora que é a maioria que essa cidade respira, que é o trabalhador portuário, seja ele o autônomo, seja ele o vinculado, seja ele o caminhoneiro. Não importa o que seja, nós temos que nos defender, porque estamos sob ataque. Só a luta muda a vida. Vamos em frente, companheiros. Contem com o Sindipetro, contem com o mandato da companheira Débora Camilo, que não está aqui, mas eu a represento. Estamos juntos aí para fazer a diferença e fazer um embate. Obrigado, Fábio. Quero passar a palavra agora ao Carlos Riesco, coordenador da CUT da Baixada Santista. Bom, boa noite, companheiros, companheiras, você que está em casa aí nos assistindo. Bom, o Chico, parabéns mais uma vez aí pela atuação, como sempre, e os demais presidentes dos sindicatos do Porto de Santos. E a sociedade como um todo que está se mobilizando contra essa CPL, que é uma maldição do desemprego.
Na realidade, o que se tem dentro do PL, Chico, o outro estava lendo uma entrevista de um desembargador do TST, que é da comissão aí de elaboração, está tendo uma maior interpretação do projeto, né? Bem assim. Mas o pano de fundo é o seguinte, é quebrar a autoridade portuária que é pública e estabelecer a privatização total do porto. É o que eles querem há muito tempo. Eles querem um grande monopólio no porto, que não é vários grupos, é um grupo que vai, um ou dois grupos que vão monopolizar o sistema portuário, né, e mandar no porto brasileiro. Essa é a realidade. Quebra a autoridade do poder público como um todo, tira o governo da jogada e querem fazer o que eles querem. É o chamado livre mercado que eles pregam, mas vivem mamando na teta do Estado. Então, nós da Central Única dos Trabalhadores, dentro do ramo portuário, nós somos contra, defendemos o emprego. E esse negócio é certo mesmo, negócio de querer pautar a luta dos trabalhadores, não consulta ninguém, vão fazendo qualquer coisa e jogando a goela, querendo jogar a goela abaixo da classe trabalhadora. Nós não suportamos mais isso. Nós já tivemos o golpe da reforma trabalhista, o golpe da reforma da Previdência com outro governo, aquele golpista, depois o outro que é ruim, foi mais ruim ainda, e querem impor. Nós, a classe trabalhadora, não podemos aceitar essa imposição. Se quer melhorar o porto, não somos contra a modernização, mas que preserve os empregos como estão, e gere mais emprego como estão. Então, repudiamos e somos contra e estamos juntos na luta com os trabalhadores portuários. Seja do que vertente for, estaremos sempre juntos. Parabéns, companheiro, pela resistência. Quero chamar aqui o presidente do Sintraporte, Miro Machado, também para fazer uso da palavra. Bom, primeiramente, boa noite para todos e para todas. Queria saudar aqui, Chico, primeiro agradecer o convite, né, seu e da comissão, né, na Câmara. Agradecer aqui a presença dos vereadores, né, o Piermonte, Pasquarelli, enfim, o Furtado também mandou o assessor dele, que o Furtado parece que está meio dengoso, pegou dengue, né? E o assessor também do deputado Caio França, também, que se faz presente. Cumprimentar o secretário Elias, né? Secretário, obrigado pela sua presença. Eu estava dando puxão de orelha aqui, que eu falei, cadê o nosso secretário de hipóteses? Quando era o Elias, ele vinha, viu? Só para... Está representado. Só para não, né? Mas ele tem que estar aqui. Mas obrigado pela sua presença. A todos da mesa aqui, né? Eu queria fazer algumas colocações, porque senão nós estamos falando de uma série de coisas aqui, e todas elas são verdade, todas elas são real, só que a gente precisa lidar com algumas coisas que são muito importantes, né? E que a gente já coloca há algum tempo, até por conta de todas as outras lutas que passaram e que a gente participou efetivamente, como a gente fala. Primeiro, que a colocação de parar a cidade, de fazer um movimento de todos, de parar viadutos, de parar tudo, é algo que traz resultado, mas tem que ser feito de uma forma com a participação de todos. Primeiro que esse auditório aqui, ele não devia estar cabendo nem gente na porta, pelo tamanho do problema, né? Porque quando a gente coloca... E aí, parece que toda vez que eu venho falar, eu sou o cara chato, mas eu venho para falar o que é verdade, o que é a nossa realidade. Entendeu? Tinha que ter gente aqui que não cabia entrar na porta, Pestana. Tamanho é a seriedade do problema, porque o problema não está em grupo de WhatsApp, de falar que vai fazer, vai acontecer, e vamos para a rua e vamos fazer um monte de coisa. Vamos. O problema está nas pessoas, no movimento. De ir para a rua mesmo, o movimento de fazer o que tem que ser feito. Nós sabemos o que tem que ser feito. Todos aqui sabem. Ninguém aqui precisa dar aula para ninguém, né? Só que a gente precisa fazer um movimento de uma forma que tenha os trabalhadores e trabalhadoras. Porque senão a gente vai estar dando discurso sempre para os mesmos que participam, né? Essa é uma realidade nossa. E aí quando a gente convoca para uma audiência pública dessa, que todos os trabalhadores portuários estão cientes dessa audiência, porque nós colocamos em todos os grupos do WhatsApp. E eu sempre falo, não quero ser grosseiro, mas quando é alguma coisinha, né,
que coloca no grupo de WhatsApp que interessa para todos, todo mundo vem em questão de menos de 1 minuto. E ainda faz comentário lá. Ah, sei o quê. Né? E quando é uma coisa de tamanho, seriedade que é essa, a gente sempre arruma uma desculpa. E eu estava comentando com os companheiros antes de a gente iniciar, Chico, que o problema não está só no trabalhador também. O problema está nas direções dos sindicatos. Porque tem muito diretor que está dentro de uma chapa, está dentro de uma direção e não tem consciência de classe. Como é que você vai querer cobrar do trabalhador e trabalhadora se você, dentro do sindicato para onde você foi eleito, você não atua para que as coisas aconteçam? São críticas que a gente precisa falar. E talvez ninguém fale, mas eu falo. Entendeu? A gente, quando vai para um movimento e vamos para algo grande, né, aí você vê lá um camarada ou alguém falando no grupo, pô, hoje eu preciso levar a minha filha no médico. Puta, não sabe o que aconteceu. Pô, tinha uma consulta marcada, não vou. Gente, às vezes você programa algo 2 semanas antes. É justamente naquele dia e naquele horário o camarada arruma um problema para poder não participar das coisas. E aí depois vai no grupo do WhatsApp, arreia a madeira lá e arruma um culpado. É sempre alguém, nunca é ele. Que não participou, que não procurou entender o que estava acontecendo, que não cobrou o companheiro do lado. Primeira coisa que a gente tem que fazer quando sai da administração pública aqui é cobrar os companheiros lá no CAIS. Cadê vocês? Cadê os leão que tem? Que fala que vai fazer, vai acontecer. Porque aquilo lá hoje não estava cheio, que não tinha que ter nem lugar para entrar na porta. Cadê? Cadê os trabalhadores? Porque a gente dá discurso é fácil, eu já falei e vou repetir. Nós estamos vivendo hoje um momento muito complicado. Então não adianta ficar emocionado ou dar discurso para a plateia. Nós temos que ser efetivo nas nossas coisas. Organizado e efetivo. Porque desorganizado e de qualquer jeito, qualquer um faz. Qualquer um faz. Sem responsabilidade, qualquer um faz. Então, essas coisas que a gente precisa organizar e falar, que talvez as pessoas não falam, só falam o que todo mundo quer ouvir. Eu achei muito importante o nosso protesto. Mostrou que quando a gente se une, a gente fica gigante. Só que teve problemas. E problemas que a gente precisa solucionar. Problemas que não vai nos unir. Porque a gente prega a união e faz conchavo de desunião. Faz bastidor de desunião. Ué, ou não é real isso? Não estou falando nenhuma besteira, não. Então, pessoal, o que a gente precisa fazer é se organizar de uma forma que todo mundo realmente esteja empenhado numa luta única, numa luta só. Força com união de todos, sem discurso populista. Eu não dou discurso populista. Por isso que às vezes uns gostam de mim, outros não gostam. Eu não dou discurso populista. Eu falo o que tem que ser dito. O último protesto foi muito bom, só que teve problemas. E aquele tipo de problema não nos une. São coisas que precisam ser enfrentadas e discutidas. E eu volto a falar, e vou repetir. Cada sindicato tem uma direção. Tem um comando. Eu não abro mão do meu. E talvez ninguém tenha que abrir aqui. Numa guerra, onde todo mundo quer ser general e capitão, não funciona. Tem que ter o capitão, o general, o soldado. Não mostra. Tem que funcionar. A oposição também tem que funcionar, não é só o capitão, não. Então, quando a gente prega a união, essa união tem que ser de fato. Tem que ser de espírito, tem que ser de alma. Senão não é união. Aqui ninguém precisa aparecer mais que ninguém, não. Todo mundo aqui está no mesmo barco, na mesma discussão. E volta a falar, ninguém precisa dar aula para ninguém aqui. Ninguém precisa falar para ninguém aqui o que precisa ser feito. Talvez tirando alguns companheiros que ingressaram agora nas categorias, todo o resto tem no mínimo 28, 30 anos de CAIS. É possível que o camarada fale para mim que eu tenho que ensinar para ele o que ele tem que ser feito. Agora tem que ser feito de uma forma organizada. Para a gente cobrar o prefeito da cidade, que eu acho que isso tem que ser feito, Chico,
Tem que estar organizado. Para você cobrar os nossos parlamentares, nossos deputados estaduais e federais, você tem que estar organizado. Para a gente cobrar a Câmara de Vereadores, e aí é que eu falo, né? Desde a Câmara de Vereadores até os deputados estaduais e federais, meu amigo, se esse PL passar, vai todo mundo entrar na luta, se não for pelo amor, vai ser pela dor. Acabou a cidade, filho. Não adianta. Não adianta. Então, por isso que é importante os vereadores estarem aqui e a gente tem que, quando eles vêm, a gente tem que se enaltecer, porque o cara tem que mostrar a cara. Porque dar sorrisinho bonito e cumprimentar em corredor e falar na rua é fácil. Tem que vir aqui meter a cara. E às vezes ouvir até o que não quer, mas está aqui. Ó, é isso aí mesmo, você tem razão, vamos melhorar ali, vamos melhorar aqui. Como eu faço crítica ao secretário de Portos aqui. Falei pro Sanches. Ué, precisa aparecer. Não dá para aparecer só em evento de empresário. É assim que funciona, filho. Não existe outra coisa. Os nossos deputados também, esse papo, o deputado estadual não pode fazer nada. Como não pode, Chico? Ué, o deputado federal não tem um partido que tem um monte de deputado, o deputado estadual não tem um monte de partido que tem deputado federal? Ué, não tem uma discussão de partido, não tem um líder de partido? Como não pode? Pode ir lá e cobrar. É só querer. É só querer. E outra coisa que nós temos que parar, porque vai ter vários outros movimentos aí pela frente, nós temos que parar de dar microfone para quem só vem na nossas Assembleia Grande e dá discurso. A luta não é só essa, a luta tem que ser efetiva. É marcar as audiências públicas para nós, é convocar as nossas lutas para um espaço maior para a gente encher a casa e falar o que tem que ser dito. Para isso, só na Assembleia que a gente monta lá, enche a casa, o parlamentar vai lá, só dá um discurso, fala, tô junto, vamos fazer e vai acontecer. E não nada efetivo anda, não resolve. Não resolve. Nós estamos num momento que tem que ser diferente. Quem está junto está, quem não está, fica afastado. Não precisa participar. Só não atrapalha. Não vai nos atrapalhar, mas não precisa ficar junto. Eu quero que vocês entendam o seguinte, a gente está num momento de negociação, dia 7 agora eu estou indo para Brasília, tem uma última reunião com a FENOP, que eu estou participando da negociação com as federações, tá? Muitas coisas avançou, outras a gente vai decidir dia 7 se avança ou não. Ninguém aqui espera que se resolva tudo nessa discussão, é óbvio, porque eles têm alguns interesses, nós temos outros, alguns interesses que eles têm acaba com a gente, os interesses que a gente não quer discutir com eles, eles fazem questão de falar e de querer colocar de uma forma impositiva. Então tem coisas que vai andar e tem coisas que não vai andar. E o que não andar, nós temos que fazer a luta. De uma forma organizada, de uma forma unida e de uma forma que a gente possa brigar e lutar e salvar os nossos direitos. É isso que tem que ser feito. Mas para isso tem que participar nosso prefeito, tem que participar a Câmara de Vereadores, tem que participar nossos deputados estaduais e tem que participar nossos deputados federais. O viés não é mais político. Ué, eu tenho um viés político. Tenho. Todo mundo sabe meu viés político. Mas esse não é o momento de pôr aqui. Nosso momento agora é o apoio de todos. Nós estamos partindo para uma discussão numa comissão especial, entendeu? E é óbvio que o Chico colocou aqui, o Festana também, que é inconstitucional e tal, mas isso aí nós vamos acionar juristas para ver. Enquanto isso, a coisa vai rolando lá. E nós não podemos ficar parados. Entendeu? Então, dia 7 eu vou estar lá na reunião com a FENOP. Tenho reuniões marcadas com pelo menos 4 deputados que estão na comissão, Chico. Inclusive uma do meu partido, do PSB, e outros, porque a gente agora precisa encostar nos deputados que estão na comissão, que é os que vão votar e que vão ter voz e voto. Então, a luta é muito maior do que a gente, às vezes, achar que esse é o momento de fazer isso ou fazer aquilo. Nós precisamos articular as coisas e cobrar de quem tem que cobrar. A nossa cidade tem o maior porto do país. E vou falar para vocês, talvez, os parlamentares que estejam lá, Chico, nós temos, os nossos aqui federais são bem fortes lá. Eu estou lá, eu sei. Então, eles precisam se mexer. Né? O prefeito nosso, que já se colocou à disposição várias vezes das nossas coisas, tem que estar do nosso lado, tem acesso a falar. O governador do estado é do partido dele, então são coisas que a gente precisa colocar aqui, sem o viés político. Né? Chico, já falei para você, o governo federal precisa se posicionar. O governo federal não se posicionou na nossa situação ainda, de uma forma efetiva.
Dizer, ó, tudo bem, porque aí fica fácil. A gente começa a falar aqui, e aí que eu volto a falar, sabe? Eu não faço, já fiz isso quando era mais novo, não tenho mais isso, porque eu já participei de muitas coisas. Né? Só pensando que acho que eu estou novo ainda. Não pode ter emoção, gente. Nós temos que ser gelado, igual um iceberg, frio, calculista, organizado. Emoção não resolve isso. Os caras não estão nem aí para nossa emoção. Tu pode chorar, pode virar criancinha de cabeça para baixo. Eles não estão nem ligando para isso. Não é para amador. Entendeu? Então, emoção nessa hora não resolve. Entendeu? Chorar, a gente tem que chegar em casa, chorar junto com a mulher, respirar e no outro dia sair para a rua para a luta. É assim que tem que funcionar. Isso não emociona eles, não. Não traz indignação nenhuma para eles. Entendeu? E é isso que a gente precisa ser. Entendeu? Organizado e efetivo nas nossas lutas. E cobrar quem tem que cobrar. E o governo federal, volto a dizer, precisa se posicionar. Não dá para a gente ficar no discurso, não tem a maioria no Congresso. Tá, não tem. Mas aí o governo, o presidente da República, que pode vetar um monte de coisa, não tem uma posição, Chico? Tem que ter. Ué, tem que ter. Não é o governo dos trabalhadores? Pode ser que não resolva o nosso problema. Entendeu, Chico? Dizer isso ou aquilo. Mas pode influenciar na discussão. Entendeu? Pode deixar pelo menos do dedo, vai o anel. Né? Aí, agora vai a mão toda, igual o Ries colocou aqui. A mão toda não. Então, essas coisas precisam se posicionar, precisam ser discutidas. Entendeu? Meu amigo, eu não sou contra. Eu não sou contra. Eu não sou contra. Eu não. Vamos garantir a fala aqui, vamos. Ó. É isso. Amigo. Miro, continua, amigo. Eu vou concluir. Amigo, ninguém é contra a greve, não. Já vou falar. Então, a sua posição. Mas aqui, fique tranquilo que aqui ninguém precisa. Entendeu? Deixa eu falar, gente. Chico. Pessoal, vamos garantir a fala aqui. Tá bom, tá bom. Pedro, a sua preocupação é a nossa. Entendeu? A gente não é contra a greve, desde que seja organizado, com comando e da forma que tem que ser. Aí, com certeza, a gente não é contra, não. Tá? Até porque a gente sabe fazer isso. É o que eu falei, aqui ninguém precisa dar aula para ninguém, não. Eu já participamos disso outras vezes. Né? Então, a questão é essa, organização e fazer a coisa e cobrar quem tem que cobrar e colocar esse pessoal na coisa. Porque senão eles vão ficar toda semana fazendo uma greve e se não chegar em quem tem que chegar, se nossos prefeitos, nossos deputados e as pessoas não se mobilizar, não vai resolver nosso problema. Então, pessoal, é isso. Tá? Obrigado aí pela atenção de todos. Acho que a gente tem que chegar agora, quando acaba, cobrar o companheiro, nós precisamos ter muito mais gente, entendeu? Em audiências públicas, vai ter outras audiências em Brasília agora, vai ter uma que é da frente parlamentar, que vai ser feita em Santos. São coisas que a gente precisa encher a casa e se mobilizar para chegar no que você falou, nas pessoas certas. Tá bom? Obrigado a todos aí, boa noite. Obrigado, Miro. Bom, queria também aqui, antes de estar aqui, tem as pessoas já inscritas, chamar aqui o vereador Adriano Piemonte para fazer uso da palavra aqui, por favor. Boa noite, presidente, Chico, meu amigo vereador, boa noite a todos. O Chico, presidente, Miro, o Fábio, essa luta é mais de vocês, mas nós estamos aqui para apoiar vocês, tá? A frente é vocês, pô. Eu sou do esporte, sou da segurança, eu tenho certeza que se eu precisar, vocês vão nos apoiar se for uma causa justa, tá? Esse projeto aí é do meu partido, tá? Do meu e do Pasquarelli, tá? Liguei na deputada Solange Freitas, falei para ela, eu não sou contra, eu sou a favor dos trabalhadores. Se eu não for contra vocês, eu sou contra Santos. Vocês fazem parte da nossa cultura. Falar em trabalhador do Porto, a gente está falando em Santos, tá? Então pode contar com a gente, falei para ela também está à disposição de vocês e ela também é contra essa PL, tá bom? Pode contar comigo, Chico, Miro, o Fábio, quando vocês me chamarem, eu estarei presente. Tá bom? Obrigado e boa noite a todos. Obrigado, Adriano. Vereador Rafael Pasquarelli.
Boa noite a todos. Eu estava ali no canto, estava ali pensando. A história do Porto de Santos é a história da cidade de Santos. Não tem como um vereador, que se diz vereador da cidade, não estar aqui lutando junto com vocês. É impossível isso. Né? Então, como foi falado, eu não lembro qual foi dos senhores aqui da mesa, mas quando a gente sai para pedir voto, a gente pede muito voto para os trabalhadores portuários. Hoje, eu faço parte dos 21 que estão nessa cadeira. Então, por hombridade, eu tenho que estar aqui com vocês. Eu não fui trabalhador do porto de mão de obra. Eu fui ajudante despachante, trabalhei no porto com 16 anos de idade. Eu fui emancipado para poder trabalhar dentro do porto. Então, hoje eu estou aqui, colocando meu mandato à disposição. Tá? Se precisar, Chico, eu acho que a gente tem que ir em todas as câmaras, fazer um bonde de vereadores, porque não tem vereador só em Santos. A Baixada é feita por 9 cidades. Tem que ir todos os vereadores. Quando tiver a frente parlamentar, Miro, eu acho que todos os vereadores levantar um pouquinho o traseiro da cadeira e ir junto com eles, brigar junto com eles. Entendeu? Fica isso, tá bom? Abraço, estou à disposição de vocês. Obrigado, vereador Rafael Pasquarelli. Sempre é bom a gente estar junto aqui. E está vendo que essa luta vai crescendo. Mas eu queria aqui, antes de passar aqui para alguns representantes sindicais, eu queria chamar aqui um trabalhador portuário que teve o cuidado de fazer um estudo econômico, tá? do desafio que tem essa PL enquanto economia local da cidade de Santos e para o Porto, que é o maior da América Latina. Quando se fala de Porto de Santos, nós estamos falando de 1/3 da balança comercial brasileira. Não é pouca coisa. Aqui, onde se transformam as coisas, onde as coisas acontecem, onde o Brasil entra e sai as mercadorias, aqui é o reflexo econômico o maior que vai ter. Então, eu queria chamar aqui o Marcílio, que é trabalhador portuário lá do Sintraporte, né, amigo? Do Sintraporte, trabalhador portuário, diretor do Sintraporte, e professor também, e ele vai fazer uma apresentação, são 3, 4, 5 slides, que foi um professor da USP que também trouxe esses dados econômicos, que é fundamental para que nós, trabalhadores e trabalhadoras, entendam esse processo e que pode ocorrer com a nossa cidade, com a economia do nosso, não só do nosso país, porque quando fala Porto de Santos, estou falando Porto de Santos, estou falando um processo da nação, porque aqui passa um texto da balança comercial. Então, Marcílio, você tem aí a liberdade de já começar a sua apresentação e peço para colocar a transparência aqui, já no PowerPoint aí, por favor. Antes de iniciar a transparência, eu só vou falar rapidamente, não quero esgotar o assunto, que a gente sempre fala a mesma coisa, vocês já estão exaustos. Eu vou ficar do lado, lado ali que é melhor. Mas, inicialmente, boa noite a todos. Em nome do presidente aí, Chico Nogueira, eu parabenizo todos, agradeço a todos. Esse trabalho que foi feito não foi um trabalho de uma mão só. Tá? Esse trabalho que foi feito não foi um trabalho de uma única pessoa. Esse trabalho eu tive a ajuda do Miro Machado, tive a ajuda do Chico Nogueira, tive a ajuda principalmente dos colegas de escritório, do Dr. Cristiano Marcos, do Richard, e também dos colegas lá da Unicamp, o doutor Arthur Wiley, ele é antropólogo. Eu juntamos um antropólogo, economista, um mestre em relações internacionais e um advogado que vai se apresentar logo mais. E aí a gente tem aí o Arthur Wiley, que ele é antropólogo, economista, mestre em relações internacionais, o Thales Alonso, economista formado pela Unicamp, ele fez um estudo de influência do Bolsa Família nas características socioeconômicas brasileiras, das famílias brasileiras. O impacto foi gigantesco. Então, eu queria mostrar para vocês que o Porto de Santos ele é transformador. O Porto de Santos ele transforma pessoas. Eu vi o Miro Machado na parede em 1998 fazendo discurso, falando, e hoje esse mesmo Miro Machado está lá no Congresso, está em Brasília, está debatendo, está defendendo o direito. Vi o Chico do Setaporte falando de uma ideia de criar uma fundação e de repente essa fundação prosperou, trouxe qualidade de vida para as pessoas, capacidade intelecto profissional e conseguiram um emprego. Então, essa capacidade transformadora do Porto transforma um trabalhador portuário avulso, né? Um simples trabalhador portuário que sabe o que é lingada, sabe o que é castanha, né? Eu, quando trabalhei como conferente, dava muita força para a estiva para fazer peação, despeação, castanha,
Não, Toninho, eu não vou ficar pelado não, fica tranquilo. Fica tranquilo, não dessa vez. Gente, quem me deu tudo isso, quem me deu essa capacidade foi o Porto de Santos. E eu afirmo, sem sombra de dúvidas, que se essa PL passar da maneira como ela quer passar, da maneira como colocaram, você não vai ter oportunidade de dar essa transformação de vida, de dar essa transformação de vida para os seus filhos, para os seus netos, para você, para sua senhora. Então, você vai trabalhar de dia para talvez você ter o teu jantar à noite. E aí, eu deixo claro aqui nesses poucos PowerPoints o que o nosso porto pode se transformar. Então, fiquei até mais bonito agora, hein? Então vamos lá. Minha mãe não fala o contrário. Nós estamos falando do maior porto do hemisfério sul. Não é só o maior porto da América Latina. Nesse maior porto, ali em vermelho, a gente vê as áreas de influência que o porto ele exerce. Então essa área de influência são o que a gente chama de área primária. Conforme foi colocado aqui, o porto corresponde aí a 1/3 da balança comercial. Ele está inserido em São Paulo. Em São Paulo, a gente tem ali, olha só, é quase 1/3 do PIB de 2022, tá? A propósito, todo esse material, ele foi a fonte ao IBGE, tá? Então, os micro... Eu não sei exatamente, né, a minha área é outra, juntei algumas pessoas para a gente chegar nesse ponto, mas os micropontos que geram essas informações ficam disponibilizadas para a veracidade disso. Então, ninguém vai discutir comigo, discute com o IBGE. 3,2 trilhões, 31%, São Paulo gera para o PIB nacional, para o PIB brasileiro. Então, quer dizer, é muito dinheiro. E isso passa pelo Porto de Santos. Isso passa pelo Porto de Santos. Tem uma coisa chamada temperatura e outra coisa chamada sensação térmica. Temperatura é o que você vê ali. Olha só, São Paulo é 31%, né? O Porto de Santos é por onde passa as cargas, aquela coisa toda. Todo ano é recorde em cima de recorde. A questão essa é a temperatura. A sensação térmica, vocês sentem isso no bolso de vocês? A gente sente isso na cidade? A gente está bem longe disso. E como se não bastassem, eles querem agora criar uma PL para tirar esse pouco que o trabalhador portuário avulso, que o trabalhador portuário vinculado, que o trabalhador portuário que está lá no cais público tem. Porque essas pessoas que estão criando esse PL, eles não gastam dinheiro aqui na nossa cidade. Eles não gastam dinheiro nas cidades portuárias. E a gente coloca uma diferença entre a cidade portuária e uma cidade que tem um porto. São diferentes. Então essas pessoas precisam entender a força que o trabalhador avulso tem, a força que o trabalhador vinculado tem. Porque se vocês pararem, se nós pararmos, o porto para. Eu não estou falando que o empresário é ruim, não, o empresário é bom. Ele traz emprego, traz desenvolvimento. Mas a área sindical, como o Miro falou, tem que fazer a sua parte, nós temos que fazer a nossa parte. E está na hora da gente começar a pensar numa bancada portuária. Você tem bancada da bala, bancada do agro, bancada evangélica, mas não tem uma bancada portuária. A gente precisa disso daí. Nós temos políticos que estão se lançando, que estão na proeminência. Miro Machado, Chico, Fábio. A gente tem que dar voto para essas pessoas. A gente coloca lá o cara que canta forró, o cara que aparece, sei lá, fazendo qualquer coisa, mas a gente não coloca pessoas que estão debaixo do mesmo propósito que o nosso. E a pergunta é, qual é o propósito de vocês? Qual é o propósito? Só? Entende? Esse é o problema. A gente precisa pensar um pouco mais. É que a nossa necessidade ela é imediatista. A gente precisa trabalhar para ganhar o salário. Essas pessoas não, eles pensam a longo prazo. Então, olha só, essa PL 733, ela propõe uma reformulação contratual portuária, precarização dos órgãos com a criação das EPTPs, quer dizer, as famosas gatas dentro da área portuária. Risco de precarização do trabalho, impactos econômicos severos, o Porto de Santos é o maior da América Latina, o impacto local vai ser direto.
vai ser direto. Então, a hora que você deixar de ganhar um determinado valor, esquece colégio particular, esquece aquele lanchinho, aquele cachorro-quente, esquece o Cinemark, esquece a saidinha, a caipirinha na praia. Pois é, esquece. A cidade vai afundar. Essas pessoas, o comércio precisa entender o que vai acontecer. As pessoas ainda não estão entendendo o que vai acontecer. Então, risco da exclusividade. Eles falam muito da segurança jurídica. Vocês já ouviram isso? Olha, a gente precisa mudar a lei para dar segurança jurídica. Segurança jurídica para investidor, beleza. E a segurança jurídica para o trabalhador portuário avulso? É a exclusividade, porque a hora que eu, com 50 anos, não tiver exclusividade, eles vão me tirar e vão colocar um de 20. Nada contra, mas eu estou falando de competência profissional e não estou falando de idade. Tem pessoas aqui que têm muito mais tempo de porto do que eu e podem falar até melhor. Quase, essa é a melhor parte. 20% da massa salarial. Massa salarial é tudo que tem de salário dentro de Santos. 20% da massa salarial, advém, sabe de onde? Das atividades portuárias. 20%. Tem alguns impactos aí. Participação setorial. A participação do setor variou entre 13,8% e 17% da massa salarial entre 2007 e 2023. Uma tendência de alta nesses últimos anos, por conta de uma série de fatores. E aí quando se coloca, olha, vamos aumentar o calado para ter mais trabalho, isso aí é uma falácia, tá? Se aumenta o calado para vir navios de maior porte. Ter mais carga não significa mais trabalho, porque o Porto de Santos bate recorde anualmente e eu vou mostrar que a nossa taxa de desocupação é quase a mesma taxa do Brasil inteiro. Não sou eu que falo, é o IBGE. E aí, olha só, em 2016 a gente teve a menor participação. Em 2016 a maior foi agora em 2023. E vale lembrar que o portuário, raça para não ter paz, todo ano é uma história. Todo ano é uma coisa. Todo ano, e agora é a pior de todas elas. É essa PL e essa questão da exclusividade. Agora, olha só, a taxa de desocupação em Santos é similar à média nacional. A média nacional, segundo o IBGE, é de 7%. Na região, aqui do nosso Porto de Santos, 6,9%. Como é que o maior porto da América Latina, a cidade tem a maior taxa de desocupação, quase igual à da média nacional? Alguma coisa tem de errado aí. Não basta isso, querem criar uma lei, um projeto de lei, que é a PL, para desmantelar ainda mais o pouco que tem. A questão é, as pessoas lá em cima estão muito mais preocupadas em criar lei para desempregar do que para diminuir essa taxa de desemprego. Por isso que a gente precisa de uma bancada portuária, pelo amor de Deus. Porque senão a gente tem que ficar que nem cachorro, abanando o rabo, pedindo um favor para deputado. E não dá, porque você não sabe se o autoempresariado também está pedindo um favor. Só que a moeda de troca é outra. A nossa melhor moeda de troca é a nossa força de trabalho. Se todos nós pararmos, com consciência, lógico, a coisa muda. Se um gestor de empresa parar, o porto continua. Se uma empresa... A Libra fechou. A Libra parou, a Libra fechou. O porto parou? Não parou. Não parou. Para a praticagem para ver o que acontece. Para os amarrador. Não vai longe não, para os amarrador. Por sinal, o Sintravoz deu um curso de amarração, mudou a vida de muita gente. Quer dizer, a gente precisa de gente com ideia para fazer a coisa fluir. Não é gente para criar uma PL que vai acabar de desmantelar o sistema. Bom, essa base de dados foi feita de acordo com o RAIS, Relação Anual de Informações Sociais, fornecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Então, esses recortes foi feito em cima dos quinais, e a partir desses recortes, dessas pessoas que trabalham no porto, que as empresas elas são obrigadas a fornecer isso, foi possível tirar essa radiografia. E aí a gente vê o risco que nós estamos correndo. E aí aplicou-se... Cara, eu estou replicando o que me falaram e o que está escrito. Eu não sei o que é um multiplicador keynesiano. Eu só sei que isso aí me pergunta a palavra, é uma verdadeira merda para quem trabalha, para quem precisa trabalhar no porto. Então, no melhor cenário, a gente tem 20%. No pior cenário, a gente tem 50%. E aí, simulação de quedas de 20%, 30% e 50% da massa salarial. Quer dizer, a quantidade diminui, você tem uma retração, e aí...
no menor cenário, salvo engano, são 859 milhões que todo mês, senhores vereadores aí de plantão, por favor, todo mês a cidade, o comércio vai deixar de faturar 859 milhões de reais todos os meses. No pior cenário, 4 bilhões de reais todos os meses. A questão é, isso interessa? Isso não interessa? Isso interessa muito. Para quem não lembra como era a cidade, o Porto de Santos, na década de 80, na década de 90. O comércio. O cara falava que era estivador, chegava lá, opa, porta aberta. Falava que era da Cosipa, porta aberta. Era doqueiro, porta aberta. Né, Toninho? Hoje, sem assinar nada. A carteirinha estava lá, né, o carnezinho, acabou. Hoje, mal o comércio está funcionando. A questão é, o que... Exatamente, e a tendência é piorar. Se passar da maneira como está, vai piorar. A minha ideia não era aumentar tanto aí, mas quando a gente fala dessa questão, dessas perdas salariais e desses impactos direto e indireto. Os impactos diretos, o trabalhador portuário, pum, está fora do cenário. O impacto indireto vai deixar de pagar colégio para o filho, vai deixar do cineminha, vai deixar o churrasco, vai deixar... E aí a coisa vai afundando. E aí, mais uma vez, o comércio vai para baixo. Então, esses são os indicadores que foi utilizado, 20%, 30% e 50%. Como foram dois tipos de multiplicadores, você vê aí, é dobrado 20, 20, 30, 30, 50, 50. E aí a gente tem aí, né, os indicadores de queda salarial. Esse aí é o cenário mais, menos traumático. E aí... No cenário pior, 4 ali em cima, né, o último ali, olha, 4 e alguma coisa, 4 em bilhões de reais na cidade de Santos. Quer dizer, é muito dinheiro que deixa-se de, numa simples canetada, de pessoas que nem aqui estão. Não gastam aqui, não estão aqui e vão passar aqui quando for para pedir voto, para comer pastelzinho lá no Carioca, para apertar a mão do pessoal na feira. Então... com todo respeito aos colegas que estão aqui, eu conheço muitos, eu conheço a procedência de cada um deles, mas a questão não é quem está aqui, a questão é quem não está. Então lembrem bem em quem vocês vão votar. Porque o problema não é você votar no A, no B ou no C. O problema é o que ele vai fazer com o seu voto. E a hora que você vende o seu voto por R$100, 50, ou seja lá o que for, a sua dívida está paga, você não vai poder reclamar de nada. Então, necessidade de debates públicos e políticas públicas voltadas justamente para isso. Tem que discutir com quem vai ser afetado. Não é só discutir na Câmara de uma maneira onde ninguém está vendo, ninguém vê o que acontece. E aí precisa ficar indo para Brasília, precisa ficar correndo atrás de deputado para poder resolver as coisas. E criar uma expectativa de que vai resolver. Bom, esse aí é o currículo do Arthur Wiley, um cara também sensacional. Ele, como eu disse, já dei a graduação dele, né? Todas essas fontes vão ficar disponíveis. Quem precisar, evidente aí, tem meu contato depois, a gente conversa. Mas a finalidade disso, esse aí é o Thales também, um cara super gente boa, cara novo, antenado com as questões sindicais e as questões do Porto de Santos, e é o que a gente precisa disso. A gente precisa de gente cuidando de gente. A gente precisa de sindicalistas, de pessoas voltadas para a política, que querem realmente fazer alguma coisa. Tá? E eu acho que esse é o primeiro passo de vários. Muito obrigado a todos, e eu espero poder ter colaborado aí de alguma forma com esse material. Vamos recompor a mesa, quero agradecer aqui o Marcílio, esse trabalhador portuário aqui, que trouxe muita informação importante para todos nós, né? Para que a gente possa fazer essa reflexão, que quando é dito aqui no microfone que vai afetar a economia local, o Marcílio trouxe aqui dados econômicos, já estudo em cima de dados que já está aí, né? Então, não é o que a gente vai acontecer lá na frente. Através desses dados, a gente já tem a noção do que vai acontecer, né? E eu acho que é importante, eu queria só complementar o que o Marcílio colocou aqui, que tu está por trás, que o próprio Pestana colocou, o que está por trás de tudo isso? A verticalização dos armadores. A gente tem visto isso. Então ele vem, vai ter o terminal, vai ter a sua frota, tem a BR do Mar que vai fazer sua cabotagem, tem a lei que vai favorecer a tripulação, ele vai cada vez mais dificultando com a lei para que as pessoas fiquem desestimuladas
por conta da precarização da mão de obra, as pessoas vão procurar outra coisa para fazer, que ninguém vai trabalhar de graça. E o que vai acontecer depois, pessoal? Qual o segundo round para acabar de vez? É a robotização. É isso que os armadores querem, a robotização. Então, o que está por trás disso, que já estava por trás, com o antigo ministro dos portos do governo Bolsonaro, que é a privatização da cidade, privatização da gestão portuária, que era precarizar, ele não conseguiu. Mas agora, o Congresso Nacional, a serviço dos empresários, dos armadores verticalizados, estão querendo empurrar goela abaixo uma lei que vai tirar direito e ganho dos trabalhadores portuários avulso e vinculado. Então, é isso que se trata. É por isso que quando o Miro fala, tem que ter unidade, tem que ter unidade de verdade. Porque quem diz aqui, o ditado que o pessoal vive brincando comigo, né, que o pau que bate em Chico, bate em Francisco, vai bater em todo mundo. Não adianta, vai sobrar ninguém. Vai sobrar ninguém. De A a Z. É avulso vinculado, a gente vai estar unido nessa luta, todo mundo junto, ou a gente vai morrer todo mundo abraçado. É isso que tem que fazer. Então, essa audiência veio para dar um esclarecimento para aqueles que estão assistindo em casa, que o seu mercadinho, a sua sorveteria, a sua quitanda, está em risco. Ou você vai vir para defender a cidade, a economia local e o trabalho portuário e a transferência de renda, ou o seu pequeno comércio está em risco. É isso que se trata. Então, queria aqui só complementar o que foi dito aqui e chamar aqui alguns companheiros que já se inscreveu, que é representante de categoria, para a gente fazer uma intervenção. E eu acho que o Petica também me pediu para trazer um documento depois, né, Petica? Você vai entregar o documento depois para poder colocar em ata, né? Beleza. Tá bom. Eu vou passar aqui a palavra rapidamente para o Pessana, que vai precisar sair, e fazer uma saudação. E aí já te agradeço, viu, Pessana, pela sua vinda, sua experiência. E com certeza a gente vai precisar parar esses ônibus todinho um dia aí para a tua categoria junto aí com essa luta. Microfone mesmo, Chico. Eu tenho uma preocupação sempre. Quando eu pego uma plateia desse tamanho aqui, que tem lideranças, às vezes faço uma pergunta para vocês. Eu tenho feito muito isso. Não é só do nosso setor que a gente se preocupa, a gente está se preocupando como um todo no país. Eu faço uma perguntinha bem simples. Quem daqui não comprou no Mercado Livre? Da Amazon. Que não comprou. Não comprou. Eu. Calma. Se você não comprou, ou sua mulher ou seu filho deve ter comprado para você. Espera um pouquinho. Por que eu falo isso? Sabe por que eu falo isso? Prestem bem atenção. A tal da tecnologia, robotização, nós caminhoneiros, futuramente os caminhões autônomos, carros autônomos, entre na internet, no YouTube, vocês vão ver lá o Jairzinho, filho do Jair Rodrigues, andando no Uber sem motorista. Mas por que eu falo isso? A minha companheira tem loja de roupa há 30 e poucos anos nessa vida aqui na Baixada Santista. As funcionárias dela compram no Mercado Livre e mandaram entregar na loja dela. Será que elas têm consciência que elas estão se demitindo sozinhas devagarzinho? Por que essa pressa tão grande para chegar aonde? E quem ganha com isso? Às vezes a cidade não vê nem o dinheiro. Quando a gente fala uberização, que o Chico está colocando, essa é uma preocupação que tem que ser discutida no país. Inteligência artificial. Os ministros no Supremo, no TST, discutindo inteligência artificial porque ela aprende. Projetos de lei sendo feitos por inteligência artificial. Quando o Miro colocou, eu acho super interessante. Por isso que eu falei do Supremo, a discussão. Cada movimento da PL é um movimento que nós temos que fazer. Está certinho, Miro. E nunca nos dividir. Por quê? Conversando com o ministro um dia, eu falei uma coisa para ele. Ministro, sabia que tem um negócio no Porto interessante? Vocês estão discutindo? Vem o maquinista da rede ferroviária. Quando chega no Porto, ele desce e entra um portuário. Ele ganha 3 vezes mais. Está vendo, Pestana? Isso tem que discutir. Eu falei, não, ministro, está errado. Aquele que vem de fora está precarizado. O que está aqui dentro é que está ganhando pelo menos o real. Então, essa discussão, quando a gente tenta levar num nível um pouco mais acima, essa discussão se torna indigesta. Sabe para quem não? Aquele mapa que o companheiro colocou ali, ó. Se vocês olharem todo aquele mapa que estava ali, a maioria chama-se agronegócio, commodity.
Esses caras não estão nem aí com a gente. Como diz o Lula, a Faria Lima fatura e até logo. Especulação pura. Enquanto isso, vão tirando essa mão de obra que é da gente. E por que não continuar brigando por ela? Por que perder a exclusividade? Então, parabéns para vocês. Acompanhar o Congresso para e passo. E nós vamos desaguar em algum lugar. Mas o Miro deixou uma coisa bem clara. A manifestação, companheiro, eu sou a favor que nem você, mas na hora certa, no momento certo, e repercutir onde tem que repercutir. Porque um navio boiando ali na barra, a gente sabe quanto custa. E a Faria Lima não quer perder esse dinheiro. Mas se nós depender daquele Congresso Nacional que está lá, a tua conta de luz vai continuar subindo, o teu esgoto. E se prepare para os flip-flow que já estão vindo aí. Quem não sabe o que é, são hospedagens sem cabine, sem ninguém. Só na placa. Tá virado no capeta. Então, esses caras não param de fabricar coisas contra o povo brasileiro. Então, eu tenho que sair, que ainda vou ter que ir um monte de lugar ainda aí que não acabou. Obrigado para vocês, ó. E tamo junto. Tamo junto, tá bom? Alô, Pestana. Douglas Martins, representando o Setaporte. Já prepara aqui o Simão e o Teodoro, logo em seguida. Boa noite, companheiros, companheiras. Cumprimento na figura aqui do vereador Chico Nogueira, todos os dirigentes sindicais e essa mesa. E me apresento aqui como advogado do Setaporte, que várias vezes já esteve em Brasília para discutir esse PL. Então, nós tivemos aqui uma importante e ilustrativa exposição sobre os impactos econômicos dessa PL. Eu vou falar sobre o que significa essa PL em termos de direito que você vai perder. Peguei aqui alguns pontos da PL. Estão lá. Se for aprovada, isso vai virar lei. O primeiro deles é que não vai valer a legislação trabalhista na nova realidade portuária do Santos, do Porto de Santos e dos portos do Brasil. Vai valer o Código Civil. Está escrito lá no PL que o que vai vigorar é o princípio da livre vontade. O que é o princípio da livre vontade? É quando você tem uma negociação entre iguais e esses iguais definem livremente para onde eles querem ir. O trabalhador não é igual ao armador. O trabalhador não é igual ao poder econômico. Mas a lei está dizendo que, para efeitos de proteção do trabalho, vai ser. Está escrito isso lá. Essa lei, esse projeto de lei, cria a empresa prestadora de trabalho portuário. Não é, alguém disse aqui, vão ser empreiteiras. Não, não vão ser empreiteiras. Vai ser uma super empreiteira. Uma só, criada por lei, e ela vai, no futuro, contratar os trabalhadores vinculados, que serão todos os trabalhadores, porque embora a lei diga, o projeto de lei, trate expressamente da exclusividade, ele escreve lá que a exclusividade está preservada, em 5 anos ele acaba com a exclusividade, porque ele cria o trabalhador multifuncional. E a lei está dizendo, o projeto de lei está dizendo, é a empresa prestadora de trabalho portuário que vai fornecer essa mão de obra. Além disso, ela cria uma concorrência entre ógmos. Então não é só um ógmo. Se você estiver falando desse projeto de lei, você está falando de ógmos, vários no mesmo porto, estabelecendo concorrência entre si. E quem vocês acham que perde numa concorrência desse tipo? O empresário ou o trabalhador? Muito bem. O sindicato
ou os sindicatos, indiretamente, eles deixam de existir. Porque eles vão se tornar irrelevantes. É irrelevante. Então, se você tem um sindicato, se você não tem um sindicato, isso vai ser irrelevante, porque você tem, por lei, uma empresa prestadora de trabalho portuário autorizada a contratar quem ela quiser. É por isso que esse projeto diz que o trabalho portuário é apenas a bordo ou no costado do navio. Todo o resto perde status de trabalho portuário. Todo o resto. Quem vai operar, por exemplo, no próprio pátio do porto, não é mais trabalhador portuário por esse projeto de lei. Deixa de ser. E essas regras, elas formam um sistema. E esse sistema é um sistema de aniquilamento do trabalho portuário, tal como ele é conhecido desde sempre. Ele estará legalmente precarizado e futuramente extinto. Eu sou advogado. De normas, eu acho que entendo um pouco. E essas normas são uma alternativa que os empregadores encontraram para se livrar de tudo que é direito de trabalho portuário historicamente conquistado, seja do trabalhador avulso, seja do trabalhador vinculado, porque para ele tudo isso é lixo. Ele vai mandar todo mundo embora e, quando ele contratar por essa empresa prestadora de trabalho portuário, ele vai dizer o seguinte: eu estou contratando, mas você não é portuário. Por último, eu quero explicar aqui qual é o desenho dessa norma. Porque ela diz: aquele que empregar para o serviço portuário, onde quer que ele esteja, por exemplo, no retroporto, ele é considerado por lei empregador portuário. Operador portuário. Isso está fora do capítulo das relações laborais. Está lá no começo do projeto de lei, nos princípios gerais. Então, se o sujeito está fazendo uma atividade num terminal fora da área portuária, mas no retroporto, a lei diz: você é um empregador portuário. Então, você vai poder acessar todos os benefícios de empregador portuário. Você vai, inclusive, receber verba pública do Fundo da Marinha, que vai passar para a mão dos empresários para formar trabalhadores no porto. Agora, você que é trabalhador portuário no retroporto, você não é trabalhador portuário. Você é o quê? Você não é nada. É isso que esse projeto de lei diz. Então, companheiros, companheiras, a gente está indo praticamente toda semana para Brasília. O projeto de lei estava tramitando em 4 comissões. 4 comissões. Comissão de Infraestrutura, Comissão de Relações de Trabalho, Comissão de Assunto Econômico e CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Num sábado, o presidente da Câmara criou a comissão especial, num sábado, à noite. Está rolando aí uma foto dele, do presidente da Câmara, virando um Chivas, né, na festa de São João. Ele devia estar naquele estado lá quando ele criou, de alegria. Mas o fato é que ele criou, regimentalmente pela Câmara, um projeto de lei, né, na comissão especial. Ele pode sair até em 90 dias. Nem todos os partidos indicaram membros para essa comissão especial. Por quê? Nós estivemos lá discutindo isso. Os partidos de esquerda estão com uma tática de protelar o máximo possível. Porque enquanto você não indica, o projeto não anda.
E aí tem São João, agora vai entrar o recesso, depois vai entrar o novo semestre e já estamos em campanha, inclusive eles, né, para a sucessão. Então essa é uma estratégia que as bancadas de esquerda estão adotando, que é para protelar, porque se entrar o ano que vem é capaz que esse projeto não ande. Agora, é só um informe isso que eu estou dando. Porque, para esse projeto não andar mesmo, companheiros, eu sou advogado, mas eu sou filho de portuário, já fui dirigente sindical, fui dirigente sindical de categoria operária mesmo, construção civil, e lá, quando a gente ia negociar, tinha um ditado que dizia assim: patrão é que nem galo velho, só vai na pressão, senão não tem jeito, senão não cozinha. Então, só tem um jeito desse projeto ser barrado. Como disse aqui o Miro, como disse vários outros, a união dos companheiros para ter o máximo de força. Por quê? Para concluir, quero dizer o seguinte: tenho orgulho de ter atuado por 4 anos, né, Chico? Contra a desestatização dos portos e vencido. Nós vencemos essa batalha. Para dizer aqui que esse projeto, na verdade, eles estão tentando dar a volta por cima, privatizar o porto de vez, né? Porque isso vai ficar na mão de uma ou duas grandes empresas. E o porto vai capturar, não é só aquela área lá, ele vai capturar a cidade, como foi demonstrado aqui. Nós não seremos mais uma cidade com porto. Nós seremos um porto com uma cidade, e a cidade vai ser uma servidão de passagem para o Santos, para o porto. Então, todo santista está sendo humilhado com esse projeto de lei. Por isso que esse projeto diz respeito ao risco dessa cidade desaparecer como tal. Obrigado, companheiros. Era esse informe que eu queria dar. Obrigado, Douglas. Quero chamar aqui Teodoro, diretor da Estiva. Boa noite a todos. Bom, vou falar a língua do Maranhão do Cais, tá bom? Porque eu não sei falar difícil, certo? Primeira coisa, a exclusividade para o trabalhador portuário é mérito. É um mérito que nenhum bombeiro tem de fazer seu trabalho quando pega fogo. O vizinho não pode se meter e apagar o fogo. Tem que chamar o bombeiro. Quando você fica doente, o médico tem que ir lá te curar, o mérito que ele tem. Nós temos exclusividade por mérito que nosso antepassado criou o porto quando era lama aqui. Deixou muitas vidas aqui. Agora os empresários vêm quando o porto está pronto, ganha milhões e quer acabar com a nossa exclusividade. Então vocês têm que falar isso para os juízes e mostrar para eles a diferença, que a exclusividade é mérito. Certo? Minha opinião. O trabalho de vocês, político, o rapaz deu uma palestra agora fantástica, certo? Faço uma pergunta para você. Nós estamos correndo contra o tempo. Já mandaram essa palestra sua lá para Brasília, para o juiz analisar? Senhor? Já mandaram essa palestra para Brasília? Porque nós estamos correndo contra o tempo. Então, essa volta que eu dei aqui, que a gente está falando muita coisa, a gente já sabe tudo isso que aconteceu, que está para acontecer. Mas eu não estou vendo estratégias. E eu gostei da sua palestra, foi muito boa. Isso aí já devia estar na mão dos juízes para estar analisando. O Miro foi também uma situação muito séria. A passeata que teve agora foi bonita. Desculpa ser realista, Miro, não estou falando de ninguém. Mas muito foi estivador. Vocês falam em união, vão participar, mas eu não vi vereador lá. Eu não vi os caminhoneiros lá com o caminhão para fazer barulho. Eu não vi as outras categorias lá em peso, gente. Então, eu estou dando essa volta aí porque nós estamos conversando. E eles já têm lá a estratégia deles, fazer uma votação no final de semana e ferrar a gente. Então, eu acho que está faltando organização para chamar a atenção, que nem teve essa última agora. No mínimo, uma vez por semana,
Uma passeata de parar a cidade. Não tem que parar a cidade quando for feita a lei, que aí vai adiantar o quê? Não vai adiantar nada, gente. Está faltando organização e estratégia. Vocês mesmos falaram aqui, escutaram. Sábado à noite eles fizeram isso para ferrar a gente. A exclusividade é nossa, por mérito que nós temos. Então, a cidade não vai reclamar se fizer uma passeata do Porto, do Rio, dar a volta na cidade todinha e parar ela. Vai chamar a mídia, vai chamar a atenção. Então, acho que está faltando estratégia. O que o Miro falou também tem razão. E união. Mas a união vai faltar com essa estratégia, que eu não vejo isso, gente. Eu só estou vendo aí falar eu apoio. Mas na prática, nada. Eu estou errado o que eu estou falando? Eu estou errado, gente. Não vamos esperar o barco afundar para tentar nadar até lá. Vai morrer afogado. Entendeu, gente? Eu falei, peraí, eu não falei, eu falei assim, todos fazendo. Eu falei a maioria. Eu não desfiz de ninguém. Eu falei a maioria. Falei, não desfiz de ninguém. Falei a maioria. Vamos garantir então, a fala aqui. Eu quero chamar a atenção que o que eu falei podia ter muito mais gente. E todas as categorias estão pisando na bola. Todas. Só estão falando em união e não estão fazendo. É isso que eu quero mostrar para vocês. Entendeu? Não é mérito só de uma categoria. Você fez certíssimo de cobrar suas palavras. Eu falei que o Miro está certíssimo. Está faltando muito mais atitude. Presença. Entendeu? O que está faltando. É isso que eu estou pedindo e cobrar o papel dos políticos, levar esse projeto mais rápido possível e mostrar para o juiz qual é a diferença que nós temos, a exclusividade por mérito que nós temos. Obrigado a todos. Obrigado, Teodoro. Só mais uma coisa. Por favor, gente, quem concorda uma passeada uma vez por semana, tem que parar a cidade antes de fazer as coisas. Tem que parar antes. Obrigado, Teodoro. Só para informar que o Teodoro estava lá, viu? Estava lá. Foi o vereador, estava lá. O Simão agora, por favor. Parabéns na mesa, em nome do Chico e do Miro, e do Fábio Melo, do Sanches, do amigo companheiro, do companheiro da CUT, que sempre está lá no trabalho do Raul Soares, companheiro que eu esqueci o nome, mil desculpas. Ô, Salgadinho, sem problema, faltou só o pagode, né, de tocar. Mas brincadeiras à parte, meu nome é João Renato, eu estou como diretor cultural da Associação Nacional de Trabalhadores Portuários. Eu represento quase 1.000 trabalhadores em 9 estados. Não só tenho trabalhador em Santos, tenho trabalhador em Minas Gerais, Retroporto. E seguimos a lei. A mim eu não quero saber se é conferente, se é conquistador, se é vigia, se é trabalhador de capatazia, se é estivador. Eu faço o trabalho para todo mundo. Numa pilastra bem clara. Saúde, educação e cultura. Não entro em política. Eu não quero saber se tinha 1.000 estivadores, se tinha 999 trabalhador de capatazia. Estava lá 1.999 trabalhador, pai de família. Por quê? Quando fechar a torneira, vai ficar com o fiofó sujo todo mundo. Não tem coisa. Porque o sindicato não vai ter como bancar, a associação não vai ter como bancar. A gente vive da contribuição dos senhores. Essa é a verdade. Tem que fazer regra? Tem que ter luta? Tem. Mas tem que haver o respeito entre todos. Eu não quero saber se o companheiro quer o PDV para aposentar, se o companheiro está indo embora. E a profissão, como que fica? Porque a lei está bem clara. Pô, Douglas, beijão, cara. Eu discuto isso já desde que saiu o bagulho com um monte de gente, mas com a sua clareza que você colocou aqui, pô, era para você estar, desculpe, no Porto 360 falando isso, em todo o jornal da nossa região, que tem lado. Infelizmente, a nossa mídia, desde 1986, tem lado, e é o lado dos nossos empregadores. Não é o nosso. A luta é muito maior. Porque como que a gente vai fazer um movimento se o meu vizinho diz que o porto é automatizado e falar para minha mulher, o que o teu marido está fazendo em passeata se o trabalho dele é mole e ele não faz nada? Porque nós também temos que ser cobrados porque nós estamos dividindo a linguagem deles. Aonde joystick é automatização? Aonde twist lock é automação? Você tem que ter lá a mão de um homem e de uma mulher trabalhando. Então, está faltando para nós também vestir a camisa do que nós somos. Porque está muito bonito um chegar aqui e colocar, não, falta isso, falta aquilo. Mas todos nós estamos devendo. E
Para isso melhorar, nós vamos ter que conscientizar nossos vizinhos da importância da nossa massa salarial. Se a gente não conseguir isso, vai ser murro em ponta de faca. A associação está aí, ajudando, tem um espaço na mídia, sempre está em outros estados fazendo o trabalho. A gente esteve no Rio de Janeiro, tivemos em Rio Grande, tivemos no Pernambuco, tivemos em Minas Gerais, discutindo em todas as plataformas e dando voz a quem? Ao trabalhador. Porque quem sente no lombo é o trabalhador. Sim, a liderança é importante, sim, ela também tem direito à voz, mas o trabalhador também. Porque o que se pede é respeito e dignidade, porque todos aqui querem o melhor do quem? Do seu filho, dos seus netos. Não quer a bagunça que eles estão colocando para nós. Porque deixou, 5 anos de depois. Então, senhores, conscientização, respeito, a NTP está aí para ajudar, faz um trabalho junto às faculdades, junto a estudantes, junto aos movimentos de classe, porque a gente tem que dar as mãos, senão todos vamos afundar. Não importa se somos A, B ou C. Muito obrigado. Obrigado, Simão.